Você só tá com medo. Perfeccionismo nunca foi, de fato, o que você diz, o que você pensa. Na real, você só tá escondendo que você não quer errar. Eu sei como é isso. Você começa algo, você quer ser perfeito. Você quer que tudo dê certo, que saia conforme aquilo que você planejou na sua própria mente. Mas aí você vai tentar, você vê que você não é tão bom quanto você esperava. Você vê que você erra, que você tem que aprender, você tem que se desenvolver. E por isso você evita fazer aquilo que você fala que você quer, aquilo que você realmente deseja. Que na real você tem medo de errar. Mas você tem medo de errar porque você acha que o erro já é um fracasso. Mas errar não é fracassar. Você acha que grandes pessoas, você acha que as maiores pessoas, as maiores mentes, elas nunca erraram? Eu lembro até um pouco de um jogador de basquete, se não me engano, Stephen Curry. Eu lembro que eu tinha visto isso faz tempo, que ele errava várias cestas antes do jogo, no aquecimento, mas, pô, depois do jogo, ele era sensacional, ele acertava todas as cestas. E, cara, esse medo, na real, é um medo também do julgamento, é um medo de você querer se passar por melhor diante das outras pessoas. E nós não podemos ter esse medo. Deus não nos criou, Deus não nos colocou aqui na Terra para nós sermos medrosos, para nós sermos perfeccionistas. O perfeccionismo, ele se constrói com o tempo. Você vai melhorando com o tempo. Você não nasce perfeito. Eu até estava lembrando de uma parte da Bíblia que eu estava lendo. Eu li um livro do profeta que chama Ageu, e falou de uma coisa que realmente é verdadeira no nosso dia a dia. Que eu lembro que ele falou que exemplo, ele tá no exemplo lá, que uma coisa que é consagrada a Deus, ao ela encostar em outras coisas, essas coisas não se tornam consagradas. Elas não se tornam, enfim, elas não se tornam consagradas. Já uma coisa impura, que exemplo, no Antigo Testamento tem uma parte lá dos judeus, né, que se você fizer tal coisa, você se torna impuro. Pô, uma coisa impura, se ela encostar em outra coisa que não tá, essa coisa se torna impura também. O que isso quer dizer? Que as coisas verdadeiramente boas, elas exigem um preparo e exigem uma real vontade e desejo de estar fazendo que aquilo aconteça. Já coisas ruins, já coisas que nos distraem, nos afastam do nosso caminho, são muito mais fáceis, Às vezes só de você estar num ambiente que você não deveria estar, isso já te contamina a fazer algo que você não deveria fazer. Já muitas vezes para você mudar realmente você, só de você ir num ambiente bom, não necessariamente isso vai acontecer. Talvez isso demore um certo tempo. Então, a gente tem que estar sempre nos nutrindo e buscando aquilo que é bom e verdadeiro, aquilo que vem de Deus, aquilo que vai fazer a gente estar em paz, fazer nós nos desenvolvermos. Porque se a gente se enfraquecer, se a gente permitir que as outras coisas que são distrações cresçam em nossa vida, aí a gente vai se perder. Então, o que eu quero deixar para você nesse vídeo de hoje é: não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar, porque isso não é fracasso, isso é processo, isso é construção. E a vida é assim, nós temos que aprender a lidar com isso, a quebrar um pouco o nosso ego e saber que nós somos seres humanos e que todos os grandes... Eu não tenho a menor ideia do que você se inspira além. Exemplo, temos até exemplos de heróis da fé, né? Até um exemplo que eu lembrei agora, Rei Davi. Pô, Davi era o mais menosprezado dos irmãos, era o que menos tinha qualidades para ser escolhido para algo. Mas ele foi se desenvolvendo, ele foi evoluindo e crescendo, até que ele se tornou um dia rei de Israel. Mas antes ele não era nada, ele não era ninguém. E você acha que ele não passou por desafios, não passou por provações, não passou por erros também? Davi é um homem que errou muito na história também, isso é um fato, mas ele sempre foi um homem segundo o coração de Deus. E é isso que eu quero que eu e você sejamos, que nós sejamos homens segundo o coração de Deus, que nós, apesar de nossos erros, nós tenhamos humildade para reconhecer isso diante de Deus e mudarmos, pois é isso que Deus deseja de nós.
Deus não espera que nós sejamos como Jesus, que nós não somos. Nós somos seres humanos, mas Ele espera que nós verdadeiramente busquemos ser mais próximos e semelhantes como Ele. Então é isso. Não seja perfeccionista. Haja, vá pra cima. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Tamo junto.